Governo antecipa 13º salário de aposentados do INSS. E você vai ver também. Lula defende reciprocidade a tarifaço dos Estados Unidos. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos. Chuva prevista para o mês pode cair em apenas 2 dias. Vira-latas salva um cachorrinho atropelado por carro na China. E ainda, projeto no Rio de Janeiro transforma bituca de cigarro em obra de arte. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha só, em um evento que comemorou os 2 anos de governo, o presidente Lula assinou um decreto que antecipa o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Nesta quinta-feira, o presidente Lula assinou um decreto antecipando o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com o presidente, os depósitos acontecerão em abril e maio, considerando que os repasses ocorrem em 2 etapas. O anúncio foi dado durante a cerimônia O Brasil Dando a Volta por Cima, evento que celebra os 2 anos do atual governo. Lula fez um breve discurso na presença de autoridades. A cerimônia exaltou programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, além de iniciativas como a valorização do salário mínimo e obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E nesse evento aí que a gente acabou de ver na reportagem, o presidente Lula prometeu responder ao tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano. Lula disse que pretende defender as empresas e trabalhadores brasileiros. Vamos conferir, então, o que foi dito pelo presidente. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Olha, e o pacote de tarifas comerciais anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Brasil foi um dos menos taxados, 10% em média, ou pelo menos. E mesmo assim, o Brasil pode acabar sendo beneficiado por esse índice. Vamos entender como isso pode acontecer na reportagem. Mesmo com a taxação mínima de 10%, as empresas brasileiras ainda assim devem pagar menos do que as concorrentes de outras regiões do mundo para entrar no mercado americano. Isso porque outros países foram taxados em uma porcentagem maior. Por exemplo, a China, que terá produtos com taxas de 34%, e a União Europeia com uma taxa de 20%, um valor muito maior que a tarifa imposta para o Brasil. Com isso, o país pode ganhar mercado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pode substituir produtos americanos nos países que vão enfrentar os impostos de Trump. Outro tópico que pode ajudar a economia brasileira é a saída dos investidores, de empresas da Bolsa Americana, se espalhando para outros mercados do mundo, como Europa e o Brasil. Esse movimento deve permitir que o real se valorize perante ao dólar e se mantenha em um patamar mais baixo dos últimos tempos. Olha, e hoje, inclusive, o dólar fechou no valor de R$ 5,62. E esse valor é o menor desde outubro. Com certeza, esse é o assunto do momento na economia. Inclusive, na edição da tarde do Redação Hit, nós conversamos com um economista para comentar esse tarifaço e também os impactos para a economia brasileira, o professor Roberto Dumas. Vamos ouvir o que ele falou. Qual seria, eventualmente, o benefício
dos Estados Unidos tributar mais a China. Ela poderia parar de comprar agronegócio, diminuir a compra de agronegócio dos Estados Unidos, como o fez em Trump 1, e passar a comprar mais do Brasil. Por outro lado, com esse aumento de tarifa, que já era 21%, com mais 34%, vai para 55% de tarifação em cima da China, a China pode começar a querer despejar o excedente, a sobrecapacidade de painel solar, mais carros elétricos e baterias aqui no Brasil, e principalmente também pneus chineses. Então, se por um lado tem um benefício secundário dessa briga entre Estados Unidos, China e União Europeia, pelo lado do agronegócio, por outro lado, o Brasil pode ser destino de sobrecapacidade desses países, dado que nós não temos a mesma tributação. Olha, vamos mudar de assunto agora para falar que a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, isso às 15 horas e 40 minutos de hoje. A informação foi divulgada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. E o pior, né? O volume de chuva esperado para o mês todo pode ser registrado em apenas 2 dias. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. Parte da cidade de São Paulo amanheceu com chuva. E a expectativa é que essa virada de tempo dure até sábado, devido às frentes frias. A Defesa Civil afirma que as fortes chuvas dessa tarde deixam o estado em alerta. O gabinete de crise foi acionado para possíveis danos. Na capital, a chuva prevista para hoje e amanhã pode somar 90 milímetros, que é mais do que o esperado para o mês de abril, que era de 87 milímetros. O litoral do estado é a área com maior previsão de chuvas. Em Ubatuba, pode chover até 350 milímetros, segundo especialistas. E na região metropolitana e interior de São Paulo, devem sentir as consequências das precipitações. A Defesa Civil alerta para riscos de alagamento e deslizamentos de terra. O órgão pede que a população fique atenta aos sinais como rachaduras em muros ou paredões, escoamento de água barrenta em encostas e postes ou árvores inclinados, porque isso pode significar riscos à segurança. E a orientação é deixar o local e acionar a Defesa Civil pelo número 199. E veja a seguir, na China um flagrante, 2 cachorros de rua salvam um outro cachorro que fugiu de casa e foi atropelado. E ainda, projeto transforma bitucas de cigarro em obras de arte no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história. Na China, 2 cachorros de rua salvaram um outro cachorro que havia fugido de casa e acabou sendo atropelado. E após esse ato heróico, eles foram adotados pelo dono do animal ferido. Um cachorrinho foi atropelado após fugir de casa na China e acabou sendo salvo por 2 vira-latas de rua. A cena foi capturada por câmeras de segurança na avenida e viralizou nas redes sociais. É nesse momento que outros 2 cãezinhos aparecerem na imagem e vão até ele. Muitos carros passam e desviam do trio, mas nenhum para o carro para prestar socorro. Após um caminhão passar por cima do animal desmaiado, a dupla de heróis volta até ele e o arrasta para a calçada em segurança. Os cachorros tentam acordar o cão desmaiado, mas sem sucesso, pois ele permanece inconsciente. O cachorro atingido tinha dono e mora em uma casa na beira da rua. O dono dele afirmou que o cachorro sobreviveu e está bem. Ele afirmou que percebeu que algo estava errado ao ver que ele mancava e descobriu o que havia acontecido através da câmera de segurança. No fim, ele adotou os 2 heróis que salvaram seu companheiro. Olha, em Santa Catarina aconteceu uma outra história que não teve nada de emocionante. Um homem foi preso por maus tratos. E o problema foi que ele deixou o cachorro dele preso dentro do carro.
um policial teve que quebrar o vidro do automóvel com a própria mão para resgatar o cãozinho. Vamos ver os detalhes agora com a Michele Veiga. E mais um caso triste foi registrado em Santa Catarina de maus tratos aos animais. Na cidade de Joinville, na tarde dessa quarta-feira, aconteceu o registro de um caso onde um tutor deixou seu animalzinho preso dentro de um veículo quando saiu para fazer compras. Esse animal ficou preso dentro do veículo num calor forte, extremamente escaldante. De acordo com a Epagre-Ciran, órgão que faz monitoramento do tempo aqui no estado de Santa Catarina, na hora a temperatura era de 30 graus no termômetro, mas a sensação térmica era de 40. Dentro do carro, a sensação pode ter chegado aí aos 50 graus. O animalzinho estava ali, algumas pessoas que passaram pela rua acabaram notando o bichinho dentro do carro, chamaram o corpo de bombeiros, chamaram a polícia, que tiveram que quebrar o vidro do veículo para fazer o resgate desse animal. O tutor chegou logo em seguida e foi encaminhado à polícia para prestar esclarecimentos. Lembrando que maus tratos aos animais pode dar sim prisão de 1 a 3 anos de reclusão. E por isso, e tem agravantes também, se não for o segundo caso, pode levar até 5 anos de reclusão. Então, esse caso continua sendo investigado pela polícia de Joinville, no norte de Santa Catarina, e o animalzinho foi levado aos cuidados veterinários. O que a gente sabe até agora é que ele vai se recuperando. O tutor vai perder, claro, a guarda do animal, que vai ser levado a um centro aí de zoonoses lá do município de Joinville, colocado para adoção. Não é o primeiro caso que tem essa relevância nacional aqui, que acontece em Santa Catarina. Ano passado deu uma repercussão bem grande em Balneário Camboriú também, de um casal que havia deixado o seu cãozinho dentro do carro, e não tem como esquecer, se levou o animal, tem que prestar atenção, tem que tirar ele dentro do carro, não pode deixar. 50 graus estava fazendo dentro do veículo naquele momento, então é bem preocupante essa situação, mas a polícia vai continuar investigando o caso. Muito obrigado pelas informações, Michele. E a gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio, seja muito bem-vindo. E, Caio, hoje foi divulgado o ranking das melhores seleções do mundo. Como o Brasil está nessa lista, Caio? Olha, Kleber, o Brasil entrou na lista, mas já esteve melhor, viu? Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, na 5ª posição desse ranking, a seleção brasileira segue tentando se reinventar e, quem sabe, voltar ao topo. Vamos ver. A FIFA divulgou uma atualização do ranking de melhores seleções masculinas do mundo e, sem muita surpresa na primeira posição, confirmou a Argentina como a melhor seleção da atualidade. Os hermanos vêm levantando taça atrás de taça e, com uma mescla de experiência e muita juventude no elenco, o futuro do futebol parece que vai continuar azul e branco. Já a seleção brasileira, que por muitos anos liderou esse ranking, hoje aparece timidamente na 5ª posição, sendo perseguido de perto pelas seleções que vêm logo atrás, como Holanda, Portugal, Bélgica, Itália e Alemanha. Vamos ver como ficou o top 5 desta lista. Como já mencionado, a Argentina de Lionel Messi e Scaloni lidera o ranking com 1.886 pontos. Na 2ª posição está a Espanha, que ultrapassou a França nessa última atualização e agora tem 1.854 pontos. Se a Espanha subiu, a França desceu e agora se encontra na 3ª posição com 1.852 pontos. Em 4º lugar está a Inglaterra com 1.819 pontos. Donos do melhor campeonato do mundo, os ingleses ainda não embalaram na seleção e seguem sem vencer um título desde a Copa de 1966. E em 5º lugar está o Brasil, com 1.776 pontos. Em busca de um novo técnico, a seleção brasileira está em fase de reconstrução e, apesar do período nebuloso que tem passado, muitas joias e promessas brasileiras estão surgindo, o que tem gerado em toda a nação uma expectativa por um futuro mais verde e amarelo. Bom, vamos falar então de Libertadores agora, Caio, porque hoje tem 3 times brasileiros fazendo suas estreias. Aliás, tem mais de 3 times, mas são 3 jogos, né, Caio? Explica pra gente. É isso aí, Cleber. Bom, além de um grande clássico nacional, hoje ainda tem as estreias dos 2 maiores campeões brasileiros da Libertadores. Vamos conferir. Nesta noite de quinta-feira, mais estreias de times brasileiros na Libertadores vão acontecer. E para começar com muita emoção, nada melhor do que um clássico brasileiro para abrir a rodada de jogos. Bahia e Internacional se enfrentam na Arena Fonte Nova pelo Grupo F.
considerado por muitos como o temido Grupo da Morte, que ainda conta com os dois grandes campeões, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Essa partida acontece às 19 horas. No mesmo horário, o Palmeiras também entrará em campo para enfrentar o Sporting Cristal do Peru, na casa do rival. O Verdão vem em um momento de baixa após perder o título paulista para o Corinthians e estrear no Brasileirão empatando com o Botafogo sem gols, sendo muito vaiado pelo torcedor. Mas o time de Abel Ferreira entende que esse é um bom momento para virar a chave e voltar ao melhor nível. Para essa partida, a baixa no Alviverde é Rafael Veiga, que sequer viajou com a equipe. E o último brasileiro a estrear na Libertadores vai ser o Flamengo. A equipe carioca vai enfrentar o Deportivo Táchira lá na Venezuela às 21h30 e apesar da equipe venezuelana não contar com jogadores conhecidos em seu elenco, é o atual líder do campeonato local. Já o Mengão está muito confiante. Com 2 títulos vencidos somente neste ano, o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, o time de Felipe Luiz tem como objetivo maior na temporada vencer a Libertadores e avançar o máximo possível no Super Mundial. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até amanhã. Bom, é isso aí. Não, antes tem mais uma matéria agora, olha só. Nós vamos mostrar, aliás, uma campanha, né, que estimula crianças a não fumar e também cuidar do meio ambiente. Isso porque o projeto transforma bitucas de cigarros em obras de arte. Vamos agora falar com o Anderson Nascimento, lá do Rio de Janeiro, que vai contar essa história. Um projeto de reciclagem da Prefeitura de Nova Iguaçu está transformando bitucas de cigarro em arte. O objetivo principal da ação é recolher dejetos descartados de forma inadequada na cidade da Baixada Fluminense. Além da retirada do lixo, o projeto realiza ações de educação ambiental nas escolas do município, mostrando a importância da preservação do meio ambiente e ensinando os alunos como reutilizar o material coletado. Somente no mês de fevereiro deste ano, foram recolhidas quase 59 mil bitucas. Ao longo do ano, a iniciativa continuará percorrendo as escolas municipais de Nova Iguaçu, visando a perpetuar nos jovens a conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente e o descarte correto dos resíduos. Os materiais coletados foram obtidos pela Prefeitura em mais de 100 caixas. A iniciativa teve início em 2019 e desde então já foram recolhidas mais de 2,5 milhões de bitucas do solo, da água e de aterros sanitários. Para realizar a reciclagem correta, a Secretaria Municipal de Serviços Delegados de Nova Iguaçu fez uma parceria com a empresa Poiato Recicla, que transforma o resíduo em massa celulósica. Os pontos de coleta estão disponíveis em locais de grande circulação, como prédios públicos, pontos de ônibus, hospitais, unidades de saúde, sede da Prefeitura e secretarias. Com certeza, uma bela iniciativa. E agora sim, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.